Projetos e artigos que marcaram a época. Eu sou Newton Sebraga e aqui estão todas as revistas, centenas delas em que eu escrevi artigos e publiquei projetos. E como vocês podem ver, eu tenho a maioria desses projetos funcionando e montados. Nosso destaque para a nossa sessão, nosso canal de vídeo, nossa playlist do nosso canal do Instituto Newton Sebraga, é um artigo que publicamos na revista 66, Revista Saber Eletrônica, número 66, do mês de fevereiro de 1966. Faz um bocado de tempo, né? Naquela época eu era diretor técnico da revista, né? E responsável pela escolha dos artigos, juntamente com o nosso conselho editorial. E a gente sempre estava procurando novidades. E nós tivemos, naquela época, muito sucesso com diversos brindes que eram colados na capa da revista. Então, a gente colou a plaquinha do microtransmissor. Nós fizemos um microamplificador, que eu falo em vídeos aqui, e outras ações desse tipo. E estava na hora de a gente procurar uma novidade que fosse semelhante e que atraísse os nossos leitores. Depois de conversar bastante, eu decidi juntamente com o pessoal que a gente poderia fazer uma ação no mesmo sentido do microamplificador. Alguma coisa em que a gente desse uma placa e pudessem ser montados diversos aparelhos, diversos circuitos em cima da plaquinha. E a escolha caiu sobre um tipo de placa que estava se tornando comum na época, que era a placa universal, como essa daqui. Como essa não, essa daqui. Essa daqui eu tirei da capa aqui da minha revista para montar para vocês. Logo, logo eu volto, inclusive, aqui no nosso canal, né? Com alguns projetos que eu tenho ainda pronto aqui funcionando, que foram feitos nessa placa. E na época, né? Então, o que era essa plaquinha? A plaquinha universal, ela é feita para que você utilize da mesma forma do que hoje, em nossos tempos, a gente usa uma matriz de contatos. A matriz de contatos tem um padrão mais ou menos como dessa plaquinha, né? E ela tem essa possibilidade de você encaixar os componentes e fazer a sua montagem do seu protótipo para experimentar se ele funciona. E naquela época nós tínhamos um tipo de placa universal que tinha este padrão. Vocês podem ver na descrição do vídeo, vocês vão lá no artigo, né, correspondente. E ela tem um padrão de trilhas que são horizontais e são separadas igualmente por furinhos. Esses furinhos seguem uma padronização muito importante, que é de eles estarem separados por uma distância que corresponde ao tamanho dos invólucros dos circuitos integrados do all-in-line. Então você pode chegar com 4093, um 555, um 741 e encaixar eles diretamente nessa plaquinha. Nós temos um vídeo aí na descrição que mostra exatamente como usar essas placas, como é que você pode fazer montagens com elas. Então o que nós fizemos? Nós resolvemos dar de brinde aos nossos leitores uma plaquinha menor, mas que tinha o mesmo padrão, certo? Vocês podem ver, o padrão é o mesmo, das trilhas que são igualmente separadas com os furinhos que encaixam o circuito impresso. Então, usando essa plaquinha universal, você podia, através de uma ferramentazinha chamada escariador, que vocês têm aqui na descrição do vídeo, o artigo que mostra, fazer as interrupções das trilhas, segundo o padrão do circuito que você desejava montar. E o resultado foi muito bom. Por quê? Nós colocamos a plaquinha na revista e demos vários projetos que poderiam ser montados numa única placa. Então você comprava a sua revista, arrancava a plaquinha, depois você tinha que ter o escariador, era o único gasto, mas como era uma placa que o pessoal já estava começando a usar, porque ela era vendida grandona, você podia chegar e cortar a placa no tamanho que você precisasse para fazer o seu projeto. Se fosse um projeto menor, você tinha lá a possibilidade de cortar a plaquinha exatamente do tamanho que você precisava. E assim, nesse artigo que marcou a época que nós demos a plaquinha, nós descrevemos a montagem de diversos projetos
injetor de sinais, seguidor de sinais, amplificador e algumas outras coisas interessantes que fizeram desse artigo mais um daqueles que nós publicamos e que marcaram época. Gostou desse vídeo? Quer ver os projetos originais? Você tem os links lá nos artigos originais da revista que eu recuperei, estão no meu site. Eu tenho vídeos sobre placa de circuito impresso e muito mais que você pode aprender, inclusive, como usar esse tipo de placa no nosso livro Manual Maker. Deixe o seu like, inscrevam-se no nosso canal e até.